tenha medo, disse-lhe uma voz. Julieta incumbiu-me de cuidar do senhor. Mas não sabe que aquele estúpido italiano recebeu um pontapé mortal? Lastimo deveras este acidente, pois Julieta muito lhe quer. Agora só me resta salvá-lo das garras da justiça. E se o senhor faz realmente questão de não deixar Florença, eu bem conheço um modo de ocultá-lo a todos os olhares. Que modo, cavalheiro? Inquiriu Erasmo soluçando. Nada mais fácil, prosseguiu o desconhecido. Eu tenho um segredo para tornar as pessoas irreconhecíveis, mudando-lhes os traços fisionômicos. Assim que o dia raiar, experimentá-lo-emos, e olhando-se no espelho, o senhor mesmo poderá julgar de sua eficácia. Meu Deus, que horror! Exclamou Erasmo. Eu não vejo nada de horrível nisso, volveu o homem. O senhor terá um reflexo arranjado muito jeitosamente. Deverei, então, confessar-lhe que eu... Bem que há! Será que, porventura, esqueceu seu reflexo na casa de Julieta? Em tal caso, não lhe resta senão voltar para sua terra. Penso que a sua querida esposa pouco se lhe dará que o senhor perdeu, uma vez que retorne a ter o marido em carne e osso. Enquanto rolava pela estrada escura, a carruagem cruzou-se com um bando alegre, que voltava para casa à luz de archotes. Erasmo olhou para seu companheiro e, com um sobressalto de horror, reconheceu o homem de roupa escarlate, ao qual seu amigo Frederico chamara de Dappertutto. De um salto, atirou-se para fora do veículo e correu o mais depressa que pôde para juntar-se ao grupo iluminado pelos archotes, no meio do qual encontrou Frederico. Salva-me! Murmurou-lhe ao ouvido, em voz sumida. Cometi um desatino. Mas não acrescentou que perdera seu reflexo. Frederico conduziu-o à própria casa e, sem tardança, arranjou-lhe os meios de sair de Florença a cavalo, antes que amanhecesse. O desditoso Speaker escreveu a história dessa triste viagem. Suas aventuras suscitam piedade. Certo dia em que, extenuado de fadiga, queria repousar numa estalagem, teve a imprudência de se pôr diante de um espelho. O criado que servia a mesa, olhando casualmente no espelho e nele não vendo refletida a imagem do viajante, comunicou tal observação em voz baixa a um vizinho. Este, por sua vez, contou-o a outro e não tardou que toda a clientela da estalagem começasse a comentar o fenômeno. Quem vem a ser esse homem sem reflexo? Algum maldito, algum possesso, quando não o demo em pessoa. Erasmo fugiu para seu quarto, onde esperava poder passar a noite. Mas pouco depois, alguns soldados de polícia vieram intimá-lo em nome do alcaide a exibir seu reflexo ou a deixar incontinente a cidade. Compelido a fugir através dos campos, a fim de evitar os remoques dos viajantes com que cruzava pelas estradas, não entrava nas hospedarias senão ao anoitecer, suplicando aos hospedeiros que pusessem véus diante dos espelhos. Foi por isso que recebeu a alcunha de General Suwarrow, pois, segundo dizem, o famoso general russo tinha idêntica mania. Chegou finalmente à sua cidade natal. Recebeu-o a esposa de braços abertos e por um momento ele esperou que sua desventura tivesse acabado. Recorrendo a toda a sorte de precauções, conseguiu durante algum tempo dissimular a sua carência de reflexo. Já até
Até a lembrança de Julieta se apagava aos poucos de seu pensamento. Até que uma noite em que brincava com sua filhinha, esta sujara as mãos tocando o cano da chaminé. Esfregou-lhes no rosto, exclamando alegremente: "Olha, papai, como está suja a sua cara!" E soltando-se dos seus braços, foi buscar um pequeno espelho e lhe pôs diante, olhando ela própria por cima do ombro paterno. Antes que Speaker pudesse levantar-se, a menina, não vendo o reflexo do pai, deixou cair o espelho e fugiu correndo. Sua mãe acudiu ao ruído. "O que é que nossa filha está dizendo?" "Ora essa!" respondeu Speaker com um sorriso forçado. "Diz que eu não tenho reflexo? Bem, que importância tem isso? O reflexo não passa de uma ilusão, minha querida. Quando nos olhamos no espelho, cometemos pecado de vaidade. E um pecado é um pecado que Deus não perdoa." A pobre mulher agarrou-o pela mão, arrastou-o como um criminoso para diante de um espelho e, vendo a prova da terrível verdade, ficou furiosa como uma megera. "Vai-te embora!" gritou-lhe. "Vai-te para longe daqui, maldito! Sem dúvida fizeste algum pacto com o diabo, ou melhor, não és meu Erasmo, tu, mas um espírito do inferno!" E benzia-se sem parar. Erasmo, fora de si, saiu de casa a correr e foi refugiar-se numa campina deserta, longe da cidade. Enquanto vagava ao acaso, presa de infindável angústia, a imagem de Julieta apareceu-lhe repentinamente mais formosa que nunca. "Ai de mim!" exclamou ele. "Que mal fiz eu para que assim me persigas? Minha esposa me abandona, já não tenho mais afetos nesse mundo. Julieta, tem pena de mim. Onde poderei rever-te agora?" "Pertinho daqui, meu caro senhor, pois ela também arde em desejos de o rever", respondeu uma voz às suas costas. Voltou-se e, grandemente surpreso, encontrou cara a cara com o odioso Dappertutto, que o olhava a sorrir sardonicamente. "Tem em mim um criado às suas ordens", continuou o homem de roupa escarlate, "e posso assegurar-lhe que assim que estiver certa de possuí-lo em pessoa, Julieta terá imenso prazer em devolver-lhe um reflexo insuficiente para seu amor." Erasmo ficou pasmado. "Conduza-me imediatamente junto dela!" exclamou. "Pertencer-lhe-ei sem reserva nenhuma." "Um momento", atalhou Dappertutto. "O que o senhor diz requer o cumprimento de uma pequena formalidade. O senhor está ligado por elos que será necessário partir, porque Julieta quer possuí-lo integralmente, sem partilhá-lo com ninguém. Ora, o senhor tem esposa e uma filha." "Bem, que há com minha esposa e minha filha?" "Trata-se apenas de desfazer-se delas." "Oh, mas de modo muito simples e que de forma alguma o comprometerá. Tenho comigo num vidrinho um elixir poderoso. 2 gotas apenas são suficientes para eliminar toda sorte de importunos. Posso garantir-lhe que não sentem a menor dor. Veja e cheire um simples perfume de amêndoas amargas que provoca um sono sem despertar."
Miserável! Gritou Erasmo. Como ousa propor-me semelhante crime? Quem foi que falou em crime? Replicou Dappertutto. O senhor anseia por rever Julieta e eu lhe proporciono o meio de fazê-lo. Eis tudo. Vamos, tome o vidrinho e não seja mariquinha. Erasmo, como que em meio de uma vertigem, viu-se de repente com o vidrinho nas mãos diante do leito onde sua esposa, torcendo-se na aflição de um pesadelo sinistro, dirigia preces a Deus, em voz delirante e entrecortada de soluços. A tal espetáculo, o pobre marido sentiu o coração partir-se. Abriu a janela, atirou o vidrinho para longe e foi em seguida fechar-se num quarto próximo para chorar sua triste sina. Ali novamente o tomou o pensamento de Julieta. Anjo ou demônio! Exclamou Erasmo. És tu a causa da minha infelicidade! Pois bem, aceito o meu fardo. Aparece-me ainda uma vez diante da vista. Devesse eu morrer ao rever-te. Nesse momento bateu a meia-noite. A última pancada do relógio, Julieta estava à sua frente. Meu amado, disse ela, guardei o teu reflexo fielmente. Olha! O pano que cobria o espelho caiu e Erasmo viu a própria imagem abraçando-a da formosa Florentina. Oh, devolve-me o meu reflexo, se me amas! Devolve-mo por piedade! Implorou, arrastando-se de joelhos. Mas eu não posso pagá-lo pelo preço do crime que Dappertutto exige. Ouve-me, respondeu Julieta. Nós só poderemos reunir-nos quando estiverem desfeitos os laços que te prendem. Um sacerdote formou-os, somente tu podes anulá-los. Não é, contudo, necessário que pratiques qualquer ação. Basta tomares este papel e escreveres nele que renuncias à tua família terrestre para pertenceres eternamente a mim. Erasmo fremia dos pés à cabeça enquanto Julieta o cobria de beijos ardentes. De repente, porém, viu surgir atrás dela a figura de Dappertutto, que lhe apresentava uma pena de ferro. No mesmo instante, rebentou-lhe uma veia da mão direita, da qual o sangue começou a jorrar. Escreve! Escreve! Dizia Dappertutto em voz estridente e metálica. Escreve, meu amado, dizia Julieta, cujas roupas caíram, oferecendo aos olhos fascinados de Erasmo todos os tesouros de sua voluptuosa formosura. Ele pegou a pena, mergulhou-a no sangue e ia assinar o papel, quando um pálido fantasma entrou no quarto e, em voz sepulcral, pronunciou estas palavras. Erasmo, Erasmo, queres dar a tua alma ao demônio? Em nome de Jesus, detente! Erasmo reconheceu a voz da sua esposa. Ao nome sagrado que fora pronunciado, Julieta mudou de forma, assumindo a aparência de um espectro de fogo. Vá de retro, Satanás! Gritou Spicker. Volta para o inferno de onde saíste! No mesmo instante, a casa foi sacudida por terríveis abalos. O soalho fendeu-se e Julieta e Dappertutto foram tragados em meio de uma fumaça sulfúrea que apagou todas as luzes do quarto. Em seguida, tudo
Tudo foi apenas silêncio e treva. Quando Erasmo, transtornado pelo susto, conseguiu coordenar as ideias, a Aurora penetrava no quarto. Voltou para junto de sua esposa, que a encontrou acordada na cama a brincar com a filhinha. "Meu amigo", disse-lhe ela meigamente, "estou agora a par da infeliz aventura que tiveste na Itália. Muito a lastimo. Por ela podes ver quão temíveis são as ciladas do demônio, o qual te roubou o lindo reflexo de que eu tanto gostava quando o via sorrir-me no espelho. Agora já não podes apresentar-te como um pai de família digno de respeito. Cada qual na cidade te apontaria com o dedo. Aconselho-te seguires viagem à procura do teu reflexo. Assim que tornes a encontrá-lo, como espero, regressa imediatamente. Aguardar-te-ei com impaciência e serei feliz em receber-te de novo. Abraça-me, parte e que Deus te proteja. De vez em quando, não esqueças de mandar à nossa filhinha algum soldadinho de maçapão ou algum brinquedo de Nuremberg, para que não se esqueça de ti." Speaker, com o coração a sangrar, abraçou a esposa e a filha e, tomando sua bengala, partiu. Certo dia encontrou o famoso Pedro Schlemihl, que vendera a própria sombra. Os dois desventurados teriam desejado viajar juntos. Speaker emprestaria sua sombra a Schlemihl, que por sua vez lhe emprestaria o próprio reflexo. Mas não conseguiram pôr-se de acordo e ninguém sabe atualmente o que é feito deles. Esse foi o conto de Hoffmann, O Reflexo Perdido. Como você pode perceber, é um conto de terror. É um terror bem diferente daquele que, quando a gente fala hoje em dia, terror, a gente pensa. Espero ter proporcionado a vocês uma boa experiência. Volte sempre. Obrigada pela sua audiência. Eu sou Andréia Lobão e esse é o canal Contos Clássicos de Terror.